Bom dia para quem é de bom dia. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Papo em Família Podcast. Esse podcast feito para sua família, para minha família, para que todas as famílias tenham um espaço, voz e um conteúdo de qualidade nessa internet de meu Deus aí. Que a gente possa ver que muito do que acontece na minha casa também acontece na sua e essa troca é tão importante para a gente ser uma rede tão positiva. Esse podcast também é transmitido pela TV Real, canal 15, do sistema Fiber TV. Então, se você nos assiste pela TV Real ou pelas suas retransmissões aí, continue com a gente, esse podcast vai ser incrível. Mais um papo de pai. Olha, tô cumprindo com a minha promessa aqui de trazer os papais para terem a vez e voz aqui nesse podcast também. A gente vai falar sobre empreender, vai falar sobre família, vai falar sobre pai de meninos e muito mais. Mas para que esse podcast chegue na sua casa, para que ele seja transmitido aí com toda a qualidade, ele é feito, produzido aqui em Nova Friburgo pelo Estúdio Realize. Esse estúdio localizado aqui no Cadima Office, bem pertinho de vocês, onde você, assim como eu, pode fazer a sua produção audiovisual. Você sonha em trocar ideias na internet, você pode produzir aqui também. Fala que o Papo em Família que te indicou, hein? Esse podcast também é possível com o apoio da tia Karen Coifé, que ó, tá cuidando aqui para manter os cabelos da mamãe curtinho e os cabelos dos meninos lá de casa, da Vanessa, da Vecar e da RG Digital. E você também pode estar aqui trazendo seu produto, sua marca ou trazendo a sua história para contar por aqui. O meu desafio, convidado especial esse mês, era falar com pais. Parece fácil, mas não é fácil. Os papais aí têm essa agenda comprometida, tem uns mais tímidos e as suas histórias. E eu gosto de trazer grandes histórias aqui que me inspiram, que sempre me inspiraram. E o nosso convidado especial de hoje aqui, ele começou, o Papo em Família, quando começou, já teve uma ligação com a história deles e eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela família dele, pela história e pela maneira como ele trata o negócio dele, os clientes dele e o pouco que a gente acompanha dessa família. Nosso pai de hoje, eu não sabia nem que o nome dele era Luiz Fernando, a gente chamava ele de Fernando. Luiz Fernando Freitas de Bossan, casado com a Priscila, para quem eu já mando um beijo agora, e pai de duas meninas lindas, a Miriam, de 9, e a Alice, de 3. Ele é pai, ele é empresário, ele é empreendedor, ele é um grande criador de histórias e de conteúdos e é criador da marca Mini Príncipe aqui em Nova Friburgo. Bem-vindo ao nosso podcast, Fernando. Obrigado, primeiramente, por aceitar esse convite. Eu sei que quem trabalha também nessa dinâmica de comércio, essa hora, tem alguém lá te rendendo para você estar aqui. Quem é essa família de Bossan, que até tem uma arroba, Família de Bossan? Exatamente. Primeiramente, bom dia. Agradecer pelo convite, muito feliz de poder estar trocando esse papo com vocês, poder estar trocando essas experiências, que é muito bom, né, pra gente. Nós somos a família de Bossan, né, nosso arroba no Instagram é exatamente esse, que nós contamos a história da nossa família. Nós temos duas filhas maravilhosas, a Miriam e a Alice, como você já disse, e nós somos a família de Bossan. Então, é um pai e uma mãe cuidando de duas meninas, aprendendo na vida, aprendendo com elas principalmente e levando a vida da melhor maneira possível, né? E o Fernando? Quem é o Fernando Freitas de Bossan? Esse cara aí que chega aqui hoje. O Fernando é um cara sonhador, desde cedo sonhando em empreender. A minha esposa brinca que eu já quis ser DJ, já quis ser barman. Eu queria fazer algo para mim. Eu sempre tive esse desejo, quando eu trabalhava de CLT, de trabalhar, de ter o meu próprio negócio. E a minha primeira filha, né, como o papo é aqui sobre filhos, a minha primeira filha foi esse start. Há 9 anos atrás, a minha esposa chorava por ter que voltar a trabalhar e aquilo ali me doeu muito. E como eu trabalhava no CLT, eu tinha uma renda bem fixa, né? Então eu não tinha aquele poder de crescimento, né? E eu tinha ali uma visão ali de que eu tinha que fazer algo pela minha família para que ela pudesse realizar aquele sonho de ser mãe em tempo integral. E a partir daí, eu comecei a empreender e tudo mudou na nossa história. E até hoje, nós temos 2 filhas, uma de 9 e uma de 3. E até hoje, graças a Deus, a gente pôde manter ela em casa para cuidar das meninas. Faz um papel maravilhoso no cuidado, no ensinamento. É uma mãe que eu
eu tiro o chapéu para ela sobre tudo, porque ela faz com que as nossas filhas andem na maneira de Deus, na maneira do colégio, né? Porque o colégio, ele ensina, mas quem dá realmente o suporte necessário educa, né? são a mãe, né? Porque o pai trabalha muito, a gente tem aquele papel fundamental, sim, quando chega em casa, de auxiliar e tudo, mas a mãe, ela tem um papel, assim, na vida dos filhos, assim... Todo mundo que já cresceu sabe o papel de uma mãe na vida de um filho, né? E eu tiro meu chapéu para ela, porque é uma mãe maravilhosa, não deve nada. Assim, eu fico olhando assim, falo assim, escolhi a mulher certa. Olha, Priscila, faz aí, ó, o corte exatamente desse pedaço do podcast. Pode fazer. E coloca lá, rodar na sua TV várias vezes. Aí, Priscila, ó, faz o corte. Mas você sonhava em ser pai? A gente sempre sonhou em ter essa família. A gente, desde a época de noivado, né, que a gente conversava sobre algumas coisas, porque a gente sempre teve esse papel de conversar muito o que cada um queria, né? Quais são os sonhos, quais seriam os objetivos. E o nosso projeto sempre foi ter 2 filhos. Então, assim, desde sempre, nosso projeto era 2 filhos. E a gente está com 2 filhos... E vamos ficar com 2 filhos. 2 meninas. 2 meninas. Né? Como que foi, assim, naquele primeiro positivo de Priscila, que veio positivo e tal, e depois descobri que era uma menina? Então, a história foi a seguinte. A Priscila tinha endometriose e a gente teve esse laudo e foi um baque, né? Porque a gente sonhava em ter filho e o médico veio com esse diagnóstico e falou que poderia acontecer de não ter filhos. E a gente ficou assim... Vocês eram novos, né? Éramos novos, a gente tinha a base de 20, 22 anos, mais ou menos. Então, assim, a gente falou assim, meu Deus, e agora? Aquele sonho que pode, né, não acontecer. E o médico falou assim, foi bem claro com ela, falou assim, olha, se vocês têm sonho de ser pais, vocês parem de tomar remédio, porque para vocês começarem a tentar, se caso vier... vocês, né, vão estar ali. Aí ela foi e fez a cirurgia. E o médico foi e falou isso: ó, para de tomar remédio, porque pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E eu lembro que em janeiro, mais ou menos, ela parou de tomar o remédio. Ela fez a cirurgia e parou de tomar o remédio. Quando foi em março... Olha, 3 vezes. Quando foi em março, literalmente em março, ela chegou em casa, tava eu e minha sogra, e ela veio com papel. Eu lembro que eu estava do lado da geladeira, estava pegando algo na geladeira, e ela me mostrou o papel. Positivo. Aí eu olhei aquele papel assim, eu falei assim, o que é isso? O que é isso aqui? Porque não tinha, na hora não analisei o que era, nem estava pensando nisso. E ela olhando para meu rosto assim, aí eu comecei a ler. Quando eu li ali positivo, aí eu fiquei em choque. Porque eu não esperava que seria tão rápido, né? Então, assim, eu fiquei uns 5 minutos estagnado em frente à geladeira. Ela fala que eu fiquei literalmente congelado sem falar um A. E ali foi um susto, porque por mais que a gente queria, a gente achava que o diagnóstico ia se manter, né? Então, assim, foi muito rápido. Que benção. Foi assim... Aí aconteceu. Já em março ela tá grávida, né? E em novembro a Miriam estava vindo ao mundo. Então a história da sua primeira menina se envolve na sua história de ser um empreendedor, um pai empreendedor. Sim. Eu trabalhava com autoescola, né? E na época a gente vivia muito apertado, sabe? A gente vivia assim... a gente tinha X de conta e eu ganhava X, aquele salário. mesmo X de salário. Então, assim, era uma vida muito apertada, né? Então, assim, a gente sempre foi muito controlado com os gastos, mas você não tem aquele poder aquisitivo maior para você poder ter uma vida mais tranquila, né? Vamos botar assim. E ao nascer da Miriam, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Agora vem fralda, vem remédio, vem roupa, vem alimentação que vai aumentar. E eu não consigo mais sobreviver com o salário que a gente tem, porque se a gente continuar com o salário que a gente tem, a gente vai passar muito mais apertado.
E nesse mesmo mês que ela nasceu, em novembro, a Priscila chorava dia e noite. Ela chorava porque ela teria que voltar a trabalhar. A gente não tinha condição, a nossa família não mantinha ela em casa, porque já o salário apertado, já não dava com ela trabalhando. Então ela teria que voltar a trabalhar ao término da maternidade, né? Do salário da maternidade. E no mês posterior que ela nasceu, um mês de nascido, eu lembro que eu peguei o meu 13º todinho. Eram R$1.000. R$1.000, que eu não sei se foi o meu 13º todo, mas eu sei que foi R$1.000. Eu peguei R$1.000 e viajei até São Paulo, comprei mercadoria e voltei. O próprio pessoal da autoescola, os meus amigos, colegas ali do trabalho ali, já compraram tudo. Em janeiro eu estava comprando de novo e comecei ali, então, a empreender, né? E eu comecei com apenas R$1.000. Olha, que foi história, com hein? R$1.000 que eu comecei a minha vida de empreendedor. Fiz a minha primeira compra, no mês seguinte estava lá de novo, e no outro mês e fui indo, e fiquei nessa vida durante 2 anos. 2 anos ali trabalhando de CLT e empreendendo. Eu lembro que Priscila fazia a venda através das redes sociais e eu fazia as entregas no centro, né, que a gente não tinha loja física ainda. E depois desses 2 primeiros anos ali fazendo essa dupla jornada, né, de trabalho CLT, trabalho como empreendedor, e aí eu tive a coragem de estar largando o CLT. Eu lembro que eu até estava conversando com minha ex-patroa esses dias, que ela não sabia dessa história. Uhum. A gente estava crescendo o número de vendas, né? Crescendo. Só que eu tinha um emprego. Horário para cumprir. Eu tinha horário para cumprir. E já estava a gerente da autoescola, ela me ajudava muito. A gente é amigos até hoje, né? E ela me ajudava muito nesse processo de troca de escala. Era uma amiga muito grande que eu tinha, uma amiga muito grande que eu tinha, só que assim, já estava chegando uma hora que não dava mais, nem essa amiga conseguia mais conciliar a agenda com... E eu estava fazendo uma entrega, a Priscila tinha feito uma venda muito grande nesse último dia. E eu fiz várias entregas perto da hora de entrada da autoescola, da minha aula, né, que eu tinha que dar. E eu lembro que eu tinha 10 clientes para fazer entrega da mercadoria, e a minha patroa estava na porta da autoescola. Ixi, e assim, eu tava chegando a hora de eu entrar na autoescola e minha patroa olhando aquele movimento todo, um monte de clientes chegando, e eu fazendo entrega, fazendo entrega, e bateu a hora, tinha 2 clientes para entregar ainda, e o suor escorria assim, eu estava preocupado com a minha empresa, porque eu tinha um trabalho a se cumprir, e também tinha que fazer as minhas entregas. Aí depois daquele dia ali, eu com aquele desespero batendo ali, eu falei assim, chegou a minha hora. Chegou a minha hora de voar, chegou a minha hora de ter coragem para largar. Assim como quando veio o positivo, te deu aquele congelou de medo? Porque eu acho que tem algumas épocas na vida que a gente tem que ter um start, né? Que a gente tem que entender aquele propósito daquele tempo, né? Uhum. Chega uma hora que você tem que dar um passo maior, chega uma hora que você tem que ter coragem de fazer, né, para que você realmente cresça, né? Porque se você ficar ali naquele banho-maria, né? Naquele banho-maria ali, tá tudo legal, tá legal, dá para me manter, mas o bom é inimigo do perfeito, né? Porque tá tudo bom, tá tudo legal. Só que se você não tiver coragem de alavancar a sua empresa, se você não tiver coragem de sair da CLT para você realmente viver daquilo que você sempre sonhou, você não vai igual. Hoje tem 6 anos que eu larguei a autoescola, vai fazer 9 anos já. Então, assim, é uma coragem que você tem que ter. Chega uma hora que você tem que ter a coragem necessária para você largar o emprego, para você empreender, para você, né, montar um negócio, porque é muito difícil no começo. Eu sei que é difícil, eu já passei por ali, né? Tem pessoas que falam assim, mas hoje você não trabalha o dia inteiro na loja. Eu falei assim, mas eu já trabalhei muito tempo, né, nesse período. São fases que você vai passando, são fases... É que nem um filho, né? É que nem um filho. São vai fases que você vai passando. Você consegue deixar ele um pouquinho mais independente. Porque... Quem acompanha o propósito entende. Quem não acompanha o propósito só vê a chegada,
é muito... Você não pode, né, falar uma coisa que você não acompanhou, né? Então, assim, foi mais ou menos a história do nosso empreendimento. Então, você foi conciliando essas duas paternidades, né? A paternidade da Miriam, né? Ela estava ali acompanhando. Sim. Você também teve a oportunidade de acompanhar esses primeiros anos dela, a maternidade da sua esposa e praticamente um outro filho que foi a Mini Príncipe, né? Como é que foi esse conciliar, ver ali os primeiros anos dela? É diferente cuidar de uma menininha? É diferente, né? Porque eu sempre sonhei em ter um menino. Eu sonho... Assim, é um sonho de... Porque eu sou muito moleque, né? Uhum. Eu sou uma eterna criança. Tô com 36... Vou fazer 36 anos amanhã. Olha, parabéns! Tô com 35 ainda. Mas eu sou um eterno menino, né? Eu gosto muito de brincadeiras, de futebol. Então, assim, eu sou uma criança, né? Eu falo que eu não tenho 35 anos nunca, eu não me vejo com essa idade toda. Apesar de me sentir novo também na idade, mas, tipo assim, eu sou muito menino, né? Então, assim, você sonha, né? Jogar bola com seu filho, de soltar pipa, que eu sempre gostei muito, de brincar de carrinho. E a Miriam, ela me mostrou que um pai de menino, tô falando um pai de menina, você tem essas oportunidades também. A menina brinca dessas coisas todinhas se você tiver um tempo com ela. Porque a criança, ela quer o seu tempo. Ela não quer seu dinheiro, ela nem sabe quanto você tem na sua conta bancária. Ela não sabe. O que você pode dar para ela de melhor na sua vida é o seu tempo. Porque se você ficar achando que o seu trabalho, que eu preciso dar o melhor brinquedo... Mas que a gente tem que trabalhar muito, tem que fazer muito. A gente precisa... O mundo hoje é capitalista, né? A gente precisa manter uma vida aí, né, para um suporte para elas, para que elas possam ter um ensino bom, para que elas possam ter uma vida, né, no futuro aí, que elas possam crescer, né? Então, mas assim, o principal desse momento é arrumar tempo dentro desse caos todo de trabalho. Exatamente. Porque se você deixar para viver algo só lá na frente, você fala assim, não, agora tá tranquilo, mas aí quando seus filhos estiverem grandes já, você não vai ter aquele tempo ali quando criança de fazer uma brincadeira legal, de ser uma criança junto com eles, porque eu falo que eu amo brincar com meus filhos porque, como eu falei, eu sou uma criança. Então, para mim, não é peso nenhum brincar com elas, porque é uma coisa que já é agrado para mim também. Eu faço algo para elas, porque elas amam estar ali brincando com o pai. A minha esposa só fica olhando, porque ela não é essas brincadeiras brutas igual eu. Mas, tipo assim, elas... Igual ontem a gente chega em casa ontem, as duas subindo na minha cacunda, eu pego e a gente sai pela sala correndo, eu saio correndo atrás das duas, e cai, e chora. Aí a mãe fala assim, não vem me procurar não. Mas, tipo assim, eu vi que ali a minha filha brinca de bola, chutam bola comigo, brincam de carrinho. Então, assim, eu vi que eu não precisava de um menino para realizar aquele sonho que eu tinha de jogar bola, de soltar pipa, porque eu fiz isso com elas também. Elas brincam de brincadeiras que eu tô brincando. Se eu pego para brincar... Leva para estádio, né? Levo para estádio, vejo jogo. A gente foi recentemente no jogo do nosso time. E, assim, a Miriam ama tudo que eu insiro ela ama. Não importa se é brincadeira de menino, se é brincadeira de menina, se é brincadeira bruta, ela topa. A Miriam é minha parceira. Eu falo que eu tive uma amiga... Eu tenho uma amiga, assim... A Alice a gente está construindo. Mas é menor, né? A Alice ainda tá com aquela época que o elo é muito grande com a mãe. A Miriam começou a ter esse elo comigo depois que ela largou o mamá. Então. Porque a Miriam ela é muito atrelada com a mãe também. No momento que ela largou o peito, a gente começou a criar esse laço, né? Então, assim, a Miriam é unha e carne minha. Por isso que é tão importante a presença do pai, independente de menino para menina, né? Eu tinha muito esse medo de ser pai de menino por conta de hoje a gente ter uma agenda, né? Que você tem que ser um pai amoroso. E eu fui muito criado pelo meu avô. Eu fui criado pelo meu avô muito autoritário. Aquele avô muito... Outra época, né? Outra época. Mas a gente entende. Eu entendo e eu agradeço. Porque, tipo assim, talvez eu sou... como eu posso falar isso? Um pouco do que você é o... Exatamente. O que você aprendeu, né? E eu tinha esse medo de transpassar isso para o meu filho, de ser algo muito autoritário
por achar assim, menino tem que ser mais homenzinho, não pode ter aquele afeto muito grande, porque você senão se torna uma criança muito... E eu tinha esse medo de estar conciliando um pai amoroso e entendendo essa agenda de hoje, que nós temos que pisar em ovos. Então, assim, hoje é muito diferente da época do meu avô. Antigamente, meu avô era mais rígido e não tinha essa agenda controlando os pais que controlam hoje, né? Porque hoje, se um filho hoje chegar no colégio hoje e falar que você foi um pouco mais autoritário com ele, dá problema pra gente. A gente sabe como que é, né? Como que Mas tá. é porque também a gente mudou, né? A maneira, Sim, né? foi mudando. Tá então, outras pessoas, eu tinha esse medo de ser pai de menino e ser um pouco autoritário nessa questão de ser um pouco igual ao meu avô. Eu agradeço muito. Eu sei que hoje eu tenho traços disso, mas também entendendo qual é o papel do pai hoje, né? Aprendendo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai mudando, né? As coisas vão mudando e a gente vai crescendo com isso, né? E uma pergunta que todo mundo faz a ele, eu já fiz algumas vezes, um pai de menina estava ali gestando uma menina... E aí você vai criar uma loja de menino. Ele só vende peças de menino, gente. A loja fica aqui no Nova Friburgo, ali perto do Senai, para quem está assistindo aí no YouTube. E vocês conferem lá pelas redes sociais. Mini Príncipe, desde que eu conheço ele, é tudo de menino. Realmente, vestir o menino como ele gosta, vestir como um príncipe. Só roupa de menino, sapato de menino, coisa de menino. Onde que entra essa princesa? A história da Mini Príncipe, ela vem de uma cliente. A história da Mini Príncipe, ela surge após essas vendas de produtos de adulto, né? Que eu fiz, como eu falei, como eu comecei, só produtos masculinos de adulto. E dentro desse processo de venda, eu estava na casa de uma cliente, fazendo a venda para o pai dessa criança, e a mãe falou assim comigo, por que você não traz roupa para ele? Para o filho dela, no caso, né? Eu falei assim, eu posso trazer, ué. Você quer algo específico? Ela falou assim, eu gosto de camisa assim, bermuda assim e tal. Eu falei assim, na próxima viagem eu trago. Só que aí eu cheguei nos revendedores e eu não consegui comprar uma peça só, porque geralmente lá é pacote, né? São atacado. E eu tive que fazer uma compra grande para fazer venda para uma cliente. Aí eu falei assim, deve achar outros clientes, né? A gente tá trabalhando com vendas, então a gente vai procurando. E eu trouxe esse pacote e fiz a venda para ela primeiramente, e depois eu comecei a procurar esses clientes. E começou ali, aí começou, venda aqui, venda ali, venda aqui, venda ali. Eu falei assim, e as mães reclamando, nossa, a gente não acha. A gente não acha relatos de que era difícil de você ter alguém para fazer específico de menino. Algo específico que as crianças gostavam. Por quê? Lógico que nós temos outras lojas infantis legais e tal, mas às vezes com preço alto, com a roupa legal. Ou com preço legal, mas não do estilo que a mãe queria que os filhos usassem. E eu consegui intermediar esses dois. Um preço acessível com o estilo que eles queriam. Aí começou. E só que a Miriana é muito pequenininha, então eu não tinha Alice. E foi assim, não foi por conta de, eu tenho 2 meninas. Eu sempre brinco hoje com as clientes, todo mundo que chega fala assim, mas como é que você tem 2 filhas? Todo mundo quer saber isso. Eu falo assim, a brincadeira que eu falo eu sou esperto. Se eu tivesse uma loja de menina, minha esposa ia acabar com o meu estoque todo. Ia falir, né? Imagina se eu tenho loja de menina. As meninas iam ter o armário delas na loja. Então eu falei assim, pra minha esposa... Olha, eu vou te falar que elas já usam, tá? Eu uso algumas peças aí, ó. Usa. Minha esposa, quando eu posto alguma coisa, ela chega em casa... Uma camisa assim, polo. Ela fala assim, gostei daquela jardineira, hein? Aí já era. Perdi, mas aí você seguiu nessa dos meninos, investir nos meninos. Foi algo que foi crescendo, E tem muita cliente que é mãe de menino e mãe de menina que pede, faz a mini princesa. Mas eu não consigo abrir mão desse processo de abençoar os meninos. Porque eu acho assim, a gente está junto 6 anos, né? As mães de menino, assim, é só elogio. A loja, graças a Deus, ela tem um feedback maravilhoso. Nós temos ali, assim, nós podemos falar que nós criamos uma família, né, na cidade, né? Então, hoje a mãe de menino se sente representada pela Mini Príncipe, né? Porque hoje, os relatos hoje é que, antigamente, os meninos gostavam de ganhar brinquedo.
Né? Chegava o Dia das Crianças, nos primeiros anos de loja, a gente não fazia uma venda muito expressiva, porque ainda tinha esse lance de dar brinquedo. Hoje, as crianças estão juntando dinheiro. Eu vejo lá. As mães chegam na loja assim, e falam assim, Fernando, ele juntou dinheiro para vir comprar roupa. Tem criança que está passeando na rua, a mãe nem vai comprar roupa no dia. A mãe vai na loja, o menino fala assim, não, mãe, quero passar no Mini Príncipe. Como se fosse um shopping. Virou algo assim, que as crianças realmente abraçaram a loja, entenderam que aquilo ali é algo que eles gostam. Então, assim, a gente não abre mão. Mamães, podem ficar tranquilos, porque a Mini Príncipe é a Mini Príncipe. Só Mini Príncipe. Só Mini Ele Príncipe. faz vários, quem for lá conhecer, ou quem conhecer pelas redes sociais, o Fernando realmente, eu conheço ele há 6 anos, que é exatamente a idade do meu mais novo, quase. Ele tinha uma loja menor, que mudou para um ponto, mudou para outro ponto, foi crescendo, a marca foi fortalecendo, e ele tem esse cuidado de trazer peças que sejam confortáveis, que sejam legais, mas que sejam divertidas, e que a gente vê que as mães escolhem para que os meninos sejam estilosos, para que os meninos saiam aí muito bonitinhos, e é muito legal mesmo ver essa interação dele lá com os outros meninos. Acho que ali você se realiza enquanto pai de menino, hein? Você, aqueles segundinhos que as mamães deixam ele ali, ele monta os looks para os meninos. Eu acho que é naquele momento ali que você se realiza como pai de menino, hein? Mas aí depois veio a Alice, e esse desafio foi crescendo? De ser pai de menina, de ter sua família crescendo junto com tudo? A Alice veio ela fez 3 anos agora em junho, né? A Alice veio já numa fase melhor da nossa vida, né? Eu falo que a Alice já pegou uma fase mais tranquila, né? Financeiramente falando, né? De mais estrutura familiar como marido e esposa. Muda, né? Porque a gente é muito novo. No primeiro filho a gente tem dois adolescentes passando para jovens, né, fazendo uma vida. A Alice já chega numa hora que assim, já tem nossa casa, o nosso trabalho. O negócio já mais estabilizado. O negócio já mais estabilizado. Então já chega em uma outra fase de vida, né? Eu creio que isso tudo auxilia para... A gente fala assim que a Alice pegou o pão e o queijo, é só cortar, né? Então, assim, é mais fácil nessa fase, assim, um pouco mais velho. Porque quando a gente é muito novo, a gente não tem tanto dinheiro, tudo é mais difícil, né? Eu falo que o dinheiro não é tudo, mas ele auxilia muito, né, no processo, né? Porque quando você passa aperto financeiro... Aí você sabe, né? Quem já passou sabe o que eu tô falando, né? Ainda mais com filho, né? Então, quando você está mais estruturado, né? Quando você tem, né, a sua vida mais estruturada, tudo se torna um pouco mais leve, né? Lógico que você tem a preocupação ali de hoje, eu acho que nem tanto financeiro, mas o ensino, o cuidado ali de você passar bons ensinamentos, né? Isso tudo a gente é de igreja evangélica, né? Nós somos evangélicos, então assim, a gente tem essa preocupação muito grande de mostrar Deus para elas, de entender o processo de Deus na vida delas, para que elas possam crescer ali e realmente serem mulheres diferentes, que não sejam igual esse mundo corrompido, esse mundo, né, de hoje em dia, que está muito difícil, cada vez mais difícil de você auxiliar ali o seu filho no caminho correto. E essa é a nossa maior preocupação, sabe? De fazer mulheres que sejam realmente mulheres diferentes, que elas possam crescer e entender esse mundo, que elas não possam se corromper com esse mundo, se corromper por dinheiro, né? Porque infelizmente hoje um dinheiro é que está mandando. Então, se você é bem pago, você acaba fazendo coisas que não se devem fazer. E eu falo muito isso com elas, cara, dinheiro não é o mais importante, ele auxilia, mas o mais importante é seu caráter, é sua vida com Deus, sua família. E se você entender isso, passar isso para os seus filhos, que elas possam crescer ali sendo mulheres realmente sábias, mulheres que edificam o seu lar e tenham realmente uma vida composta por Deus ali, aí eu acho que a gente consegue ter adolescentes melhores, filhos melhores, jovens melhores. Eu sei que deve ser... Eu não tenho poder de fala sobre adolescente e juventude, né? Aguarde. Eu não tenho poder de fala ainda. Mas esse processo de criança, ele chega um pouco mais tranquilo na adolescência. Quando você tem ali um aporte... Uma base. E lógico que a gente vai passar alguns perrengues que é inevitável, porque ninguém passa por essa fase sem
Sem nenhum percalço ou algum aprendizado. Acho que tudo é aprendizado, né? Mas menino ou menina, mas é tudo aprendizado. Mas se você der um bom suporte quando criança, você acaba sendo um pouco mais leve lá na frente, creio eu. Um dia eu posso voltar para poder falar. Pode. Quando elas chegarem na adolescência, ele vai voltar aqui para contar como é que tá. E qual que é o seu maior desafio, assim, de conciliar a sua família, a criação das suas meninas, o seu negócio, no dia a dia, assim? Então, hoje eu tento o máximo possível estar em casa quando elas estão em casa. Tipo, a gente tem um trabalho, a gente precisa estar trabalhando, fazer a diferença. Eu tenho uma funcionária que me ajuda. Então, o máximo que eu posso, assim, eu tenho os horários de pico e tenho os horários que eu sei que é mais tranquilo. Nesses horários que são mais tranquilos, eu tento estar em casa. Eu tento estar auxiliando de alguma maneira para poder ser esse pai presente, não ser um pai que somente está ali quando... Vendo, né? Então, assim, o máximo que eu posso estar em casa auxiliando, não só nos afazeres de casa, mas o meu maior... assim, o que eu foco mesmo é estar presente quando eu estou em casa. Tipo assim, eu não estou em casa de manhã para estar em casa só à toa. Eu tenho que estar envolvido com elas em alguma coisa para que eu possa ter esse envolvimento com elas, para que elas possam ter, né? Quando eu referência, fico... Porque, tipo assim, a Miriam, por exemplo, eu fico um dia fora, por exemplo, quando eu faço viagem. Eu fico um dia fora, elas já sentem muito. É mesmo? Sente, tipo assim, um dia em casa... Ela já sente. Por quê? Porque eu sou acostumado com a rotina, muito presente. Então, um dia fora, já sente aquela saudade, assim. Então, assim, lá em casa a gente é muito família, muito presente. O pai que está nas apresentações? Chora? Eu não perco uma. Se o dia que eu tenho que trabalhar e eu não posso, eu dou um jeito. A última apresentação dela de família do colégio, eu fiz uma coisa que nem deveria fazer, mas para você ver como é que lá em casa eu sou muito importante para mim. A última apresentação, a minha funcionária não pôde estar no dia da apresentação, na loja. E eu tinha que ir. Aí o nosso horário de almoço é de 1 às 2. Aí o que eu fiz? Eu fechei de 11 às meio-dia. Eu botei um papelzinho lá, estamos na hora de almoço. Peguei a moto, corri lá no colégio dela, vi a apresentação. Quando foi na hora, voltei, porque eu não perco. É muito importante esses momentos, né? Eu nunca perdi uma apresentação da minha filha. Nunca. Não. Sábado agora eu vou trabalhar e aí vai ter uma feira literária. Ela falou assim, pai, vai ter feira literária, você vai conseguir? Eu falei, filha, não vou conseguir ir. Sabe, eu vou ter que trabalhar. Aí eu já fico assim... Se preparando. O que eu vou ter que fazer para... Para se preparando, né? O que eu vou ter que fazer para estar lá? Aí eu já fico pensando, alguma coisa eu dou meu jeito. Você dá o jeito, né? Eu dou meu jeito. E pai de menina tem ciúme? Então, é uma pergunta boa. Eu não sei se eu vou ter ciúme quando acontecer. Hoje eu não tenho. Não tem ciúme delas. Eu brinco muito que a gente já ora pelo marido dela. Olha. A gente já ora porque a gente sabe do poder que tem a oração na vida delas, né? Então eu já oro pelo marido dela. Eu creio que eu não vou ter ciúme com namorados. Assim, eu só vou tentando ensinar ela. Por isso que eu tenho muito esse contato com ela. Mas eu acho que isso faz diferença com o pai de menina, porque é a referência que ela tem. Sim. Talvez da relação sua com Priscila, da relação de cuidado, disso tudo que você falou, que eu acho que o que deixa para o pai de menina também, mas assim, para a mulher, qual é a relação do meu pai com a minha mãe? Sim, isso é muito Qual é o importante. exemplo do meu pai com a minha mãe? Que aí ela vai saber que naquele exemplo, ela vai procurar um assim também para ela, né? Porque eu tenho uma vida bem triste, né? Quando criança, né? Meu pai saiu de casa quando eu tinha 2 anos. Olha, então. Então, assim... Ressignificar tudo isso, né? 2 anos, eu tinha 2 anos quando meu pai saiu de casa, então eu não tive uma paternidade presente. Referência. Né? Então, assim, eu tento passar tudo... A minha vida foi um espelho. O meu pai foi o maior ensinamento meu, ao contrário. Ao contrário. Não faça isso. Exatamente. Então, assim, eu consigo tirar boas lições disso, sabe? Eu consigo entender que o meu pai não foi um pai presente, o meu pai não foi uma pessoa que realmente, né, como eu sonhava, como eu sonho. Eu queria ter um pai, eu queria poder, igual eu comprei meu terreno, eu queria ter um auxílio de um pai, de poder falar assim, filho, compra isso aqui porque vai ser bom para você. Então, assim, isso foi muito importante para mim.
Tipo assim, eu tento fazer tudo ao contrário do que ele fez. Isso aí. Tipo assim, meu pai não foi bom pra mim, eu vou ser o melhor pai para minhas filhas. Então, assim, não sejam pessoas que, tipo assim, meu pai foi ruim pra mim, não passem isso pros seus filhos. Eu passei por isso e ela também pode passar. Não passem isso pros seus filhos, porque isso não é legal. Tipo assim, você sabe o que você sofreu, você sabe o que isso afetou a sua vida, então você tem que fazer totalmente diferente. E eu creio que fazendo isso, ela vai ter um exemplo, ela vai ter ali uma escolha melhor, né? Tipo assim, ela não vai chegar qualquer namorado e vai tratar ela mal, ela vai aceitar aquilo ali de uma maneira normal. Porque eu creio que as meninas hoje, como a gente fala lá na igreja lá, a gente está ajudando a cuidar dos adolescentes lá. E a gente teve um passeio lá, a gente estava falando sobre namoro, sabe? Meninas, não aceitem qualquer um. Se um menino não está sendo legal com você, se o menino não está sendo, né, gentil, amoroso, respeitoso, se ele é agressivo com a mãe dele, se ele é agressivo com as tias, com a avó, ele não é um bom namorado para você, vai ser um bom marido. Por quê? O casamento, ele potencializa tudo que você já faz hoje. Se ele é uma pessoa ruim, ele vai potencializar. Se ele grita muito com a mãe dele, ele vai gritar com você também. Então, assim, arrumem pessoas boas, não meçam a régua de vocês por baixo, entendeu? Exatamente. Vocês têm valor, as meninas têm valor, as meninas não estão entendendo o valor real de uma menina, entendeu? Isso. De um valor ali que realmente um menino tem que amar ela e respeitar, entendeu? Porque hoje em dia está muito banalizado. Os meninos hoje em dia, as meninas aceitam eles brigarem, gritar, entendeu? Isso não é Então eu creio que as meninas eu não vou sofrer tanto com isso, porque eu sei que elas vão arrumar pessoas boas. Você está preparando bem a base. Porque a régua delas vai ser alta, né? Então, assim, eu e minha esposa, a gente não teve pai. Então, assim, eu falo que o nosso namoro, a gente sofreu muito. Porque eu tive uma fase meio rebelde e ela sofreu comigo. Uhum. Né? E eu falo com ela, falo assim, por que você ficou comigo? Não era, mas ela não entendia o real valor dela, porque ela não teve uma paternidade presente. Então, assim, quando você não tem um pai que te deu uma referência, chega qualquer um que fala uma palavra torpe, uma palavra... essa falta e você quer suprir. Você não sabe a régua, você não tem aquela régua mediana. Você mede lá embaixo. Então, qualquer um... o cara te esculacha, vamos botar assim. Ele é vacilão com você, não sei o quê. Só que, como é que você sabe como é que é ser um homem bom pra você? Você não tem a referência. Quando você tem a referência, o primeiro cara que chegar aí e namorar com você, no primeiro vacilo que ele der, você fala assim, pô, meu pai não era assim com minha mãe, por que eu tenho que aceitar isso? O exemplo, né? O exemplo arrasta. Então, assim, eu creio que o papel fundamental do pai de menina hoje é mostrar essa régua para elas. É elas entenderem o real valor de um homem. Quando eu tenho esse entendimento desse valor de um homem, quando eu chegar na fase de namoro, eu não vou aceitar qualquer um. Eu vou escolher o meu melhor. Eu vou escolher o melhor para mim. Quando eu achar o melhor para mim, eu vou ali ter uma vida mais contínua, né? Eu vou querer, né, aceitar aquele homem ali. E a gente crê que a gente vai ser um homem de Deus, vai ser um homem que realmente quer algo diferente, algo que não está centralizado nesse mundo, né? Mas centralizado em Deus, né? Isso que é o que a gente mais pede. Então, creio que eu não vou ter ciúmes por conta disso, porque eu sei que a régua dela vai ser... Vai ser alta. Fica a lição aí também para os pais e mães de meninos, né? Que olha só, se o Fernando está preparando duas meninas incríveis para o mundo, para o futuro, para ter uma família, que a gente possa também preparar os nossos meninos para receberem as mulheres e as meninas do futuro aí com gentileza, com amor, com respeito, com carinho, e que saiba que isso vai ser o melhor para elas também. A gente fala muito das meninas, né? Das escolhas, mas a gente, enquanto pais e mães de meninos, nós temos grandes responsabilidades, porque para que a gente crie homens melhores para o mundo, e aí a gente vai formar um conjuntinho tão legal aí para o futuro, né? A gente fala tanto
da criação dos filhos, dos meninos e das meninas, né? Mas a responsabilidade aí tem que ser bem dividida, né? Se você é pai de menina, você tem que saber mostrar para sua menina que ela tem a opção de fazer a melhor escolha para ela. Se você é pai de menino, também a mesma coisa, para escolher a melhor esposa possível, mas para que ele seja um homem aí que tenha, acima de tudo, seu caráter, seu respeito e possa receber aí essas meninas aí com muito carinho e que elas merecem. Fernando, a gente está chegando aqui quase nos nossos 45 finais. É um papo muito legal. Eu quero que você fale ainda um pouquinho sobre essa troca que você tem com as meninas, né? Eu vejo a Miriam lá gravando os vídeos, essa criatividade, tudo que você passa aí com elas. Mas a gente vai fazer uma rodada aqui para lembrar você que assiste o podcast Papo em Família pela TV Real, que nós estamos também nas redes sociais, @Papo em Família Podcast, ou no meu Papo em Família. Por lá você conhece todos os nossos papos, os convidados que passaram por aqui. Neste mês de agosto a gente teve papo com pai atípico, papo com outros pais de meninas e meninos aí também. Tenho certeza que você vai se identificar com um conteúdo desse. Interaja por lá, mande a sua mensagem e a gente vai ter aí eu tenho muito prazer em receber o feedback de vocês, o feedback das pessoas às vezes que assistem pela TV Real é muito legal. Tô passando na rua e a pessoa fica me olhando, quando eu vejo ela fala assim: te vi na TV, é muito legal. Então um abraço para todos vocês que assistem aí pela TV Real, aí canal 15 do Sistema Fiber TV. Esse podcast é produzido aqui em Nova Friburgo, gente. Tem muito conteúdo bacana sendo produzido na nossa cidade, aqui no Estúdio Realize, que fica no Cadima Shopping. É uma produtora audiovisual aí muito legal. E ele é possível com o apoio da VCAR, da RG Digital e da tia Karen Coifer. Então, já deu um tempinho pro Fernando aí organizar as ideias. Como é que é essa troca que é muito divertida de ver, sua com a Miriam, gravando os vídeos, fazendo, né? É um estímulo para sua criatividade? Porque você é muito criativo. A gente tenta, né? A gente tenta. Daqui a pouco a Alice vai estar lá. Ela já fez alguns videozinhos também, mas ainda até muito novinha, né? Ainda tem hora que não entende muito, né? Mas os vídeos começaram, assim, foi numa situação de que eu sempre tive a preocupação, eu não tenho vídeo pequeno. Então, sempre tive muita preocupação de fazer gravações para que a gente possa estar ali, quando crescer, tá vendo aqueles videozinhos de pequena, a gente fica olhando uns vídeos assim dela pequenininha cantando comigo, de violão e tal. Aí a gente fala assim, a gente tem que fazer mais. Quanto mais registros nós fizermos, assim, isso vai ficando gravado ali, porque às vezes a gente não tem tanta memória assim, né? Nossa memória não é muito igual um HD de um computador, né? Mas a preocupação maior é essa. Até o ponto de que o nosso empreendimento começou hoje em dia, quem não é visto não é lembrado, e comecei a entender que a internet hoje é o nosso maior vendedor, né? Nossa maior vitrine. Nossa maior vitrine. Então, assim, dentro desse processo de casa que eu vim gravando com a Miriam, que começou com a Miriam, eu passei para a loja a fazer os vídeos também. E eu não paro mais, não tem como parar mais, né? Hoje você tem que ser vendedor, tem que ser financeiro, tem que ser mídia, você tem que ser um pacote completo, né? Porque senão você não vende. Esse ano de 2024, o que o Instagram fez pela nossa loja não tá assim, não tá descrito, porque eu falo que esse ano eu tive uns clientes novos que vieram pelos vídeos, pelas coisas engraçadas que nós fazemos, né? Porque eu falo que às vezes o vídeo não tem nada a ver com a loja, mas é tanta identificação como você falou, né? A pessoa vê você na rua e vê você ali como alguém assim famoso, né? Mas você nem é famoso, exatamente, né? Você tem 9 mil seguidores no Instagram, né? É muito pequeno, né? Mas é legal, né, ver essa troca porque as crianças chegam na loja e querem tirar foto comigo. Olha. Tipo assim, que legal, se você fazer um vídeo, você está na casa das pessoas, né? Você está envolvido, você é conhecido das pessoas, né? As pessoas chegam na loja, você nem sabe quem que é. Fala assim, oi, Fernando, tudo bom? Como se a pessoa te conhecesse mesmo. Porque a pessoa te conhece. Pois é. Porque a pessoa está ali vendo todo dia seu vídeo, brincando com você, né? Eles interagem ali na rede social. E isso, pro nosso negócio, é muito importante. Para a família, é um momento de você estar junto,
de você estar ali trocando ideias com seu filho, de você fazer o roteiro, de você entender o processo, de você fazer ali aquele roteiro antes do vídeo, de você pegar, fazer o vídeo. Então, esses são momentos que você está criando com o seu filho, com a sua filha. E elas gostam muito. Ah, a Miriam fica pedindo. Pai, vamos fazer vídeo hoje, não? Ah, meu Deus. A Miriam pede. Porque é o que eu falei, não é nem sobre a questão do vídeo em si, é do momento que você tem, né? Do momento que você tem com o seu filho ali, e esse momento ali, todo momento com o seu filho, é o que eu falei, quando você dá o seu tempo para o seu filho, você está ganhando o coração dele. Tempo de qualidade, né? Tempo, né? O seu filho quer tempo, ele não quer... Eu falo que a gente ainda não tem o poder aquisitivo para dar todas as coisas que a gente sonha para nossas filhas. De cursos e de esportes e tal, a gente não pode dar tudo que a gente queria dar. Mas eu falo que o mais precioso que elas precisam, a gente consegue dar hoje, que é o nosso tempo. Né? Então, assim, às vezes eu não consigo dar um poder aquisitivo a elas do jeito que a gente sempre sonhou, né? Mas, assim, elas não podem chegar um dia e falar assim, meu pai não foi presente, minha mãe não foi presente, porque isso eu tenho certeza que elas vão elogiar a gente, porque a gente se cobra bastante e a gente tem essa iniciativa de dar o nosso, né, o tempo que a gente pode dar, a gente dá para elas. E o futuro? O futuro é uma incógnita, né? A Deus pertence. Mas a gente tem uma vida muito tranquila. Graças a Deus a gente sonha muito viagens em família. A gente já programa algumas viagens, a gente já se programa ali, né, de poder estar trazendo essas memórias ali afetivas em família. Mas a gente tem uma vida muito, muito tranquila. A gente sonha em dar o melhor para as meninas. E a gente se preocupa muito com uma vida com Deus, sabe? A gente entende que o processo de hoje é entender que a nossa vida é voltada para Deus. Hoje, eu e Priscila, a gente tem hora que a gente fala assim, meu Deus, a gente está fazendo tanta coisa na igreja. A gente é do Ministério de Casais da nossa igreja, a gente dá curso para noivos e namorados. Então, você que é noivo aí ou namorado, eu e minha esposa, a gente auxilia, né, na nossa igreja os noivos, os namorados, para que eles possam ter um casamento legal, um casamento santo, um casamento que realmente muda a vida de famílias, né? Para que a gente não possa ter um casamento fracassado, que a gente não possa ter um casamento, né, falido, né, que as pessoas possam ser felizes no casamento. Então, a gente sonha muito isso nessa base bíblica sobre famílias, né? Que a gente possa passar essa base para outras famílias, que outras famílias possam enxergar a gente como um espelho. A nossa preocupação hoje é de mostrar um casamento, não de mostrar, mas de viver, né? Porque o exemplo arrasta, né? Nada melhor do que uma palavra, é um exemplo, né? Que a gente possa construir essas famílias centradas em Jesus, que elas possam entender realmente o papel do homem e da mulher na família. E não é fácil. Não é fácil, né? Quem é casado aí sabe que o casamento, né? É uma construção. É uma construção, mas tem jeito. Você entendendo o propósito disso tudo, entendendo que você tem que viver algo diferente para ter um casamento diferente. Se a sua família hoje não é o seu maior problema, vai ser um dia o seu maior problema. Até se a sua família, você quer dar continuidade era para ter filhos, é importante que a base esposo e esposa estejam bem e mesmo não só para os filhos, mas para nós mesmos, né? Para nós termos uma vida, né, completa, para nós termos uma vida feliz, nós precisamos entender que os filhos um dia vão embora. E quem vai ficar na sua casa é o seu esposo, é o seu marido. Quem vai ficar ali, né, nos seus momentos de luta, nos seus momentos... Porque os filhos, nós temos um propósito de 20, 25 anos, uns pouco menos, uns pouco mais, mas e após isso? O que você está construindo quando os seus filhos ainda estão aqui com o seu marido e com a sua esposa? Exato. Porque também é importante. Fica muito. Porque tem gente que esquece um pouco o casamento e vive muito para os filhos. Eu tenho que dar uma base para meus filhos, e o seu marido ou a sua esposa estão ficando de lado? E quando seus filhos irem embora, você vai ter uma base para você ter uma vida plena, uma vida feliz? Porque o filho é muito importante, nós temos uma base para o filho, sim, mas o casamento também é importante. O seu casamento, uma vida feliz, uma vida abundante. Reflete na família, né? Reflete, porque
Imagina se hoje eu e a Priscila tivesse uma vida voltada para o filho e não tivesse uma vida boa como casal. As nossas filhas vão sentir. Os filhos sentem. Elas iam ter, né? Os filhos sentem. Então, eu vou chegar lá na frente, aí imagina você ter uma filha falando assim, não quero ter um casamento igual meu pai, não, igual minha mãe, não. Então, elas não vão querer ter um casamento bom, um casamento... Né? Não estou falando aqui que o casamento... Seja perfeito, não é isso? Exatamente. Tem todo mundo... Mas é entender o propósito nesse tempo. Eu tenho que estar voltada para os meus filhos? Sim. Eles precisam da nossa vida? Sim, precisam. Do suporte financeiro, tudo. Mas o seu casamento também é importante. Dentro desse processo, né, de 20 anos ali que tudo muda, né? É antes dos filhos... e depois dos filhos. Então, dentro desse processo de 20 anos, o que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu estou fazendo para que realmente eu tenha um casamento bom, agradável, que eu seja feliz, né? Que chega no final de semana e eu tenha um prazer de viver aquela relação. E no dia a dia eu sair do meu trabalho e querer ir para casa, porque o relato de hoje dos colegas... de homens que não vivem uma vida centrada em Deus é não querer voltar para casa. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Imagina você ter uma família Aí linda. Reflete nos inúmeros você pais ter que uma não família ficam, né? linda em casa te esperando para ter ali um contato contigo, um contato, né, amoroso, um contato de família, e você não querer ter isso. Isso é muito triste. Então, assim, homens, mulheres, vocês têm um papel importante, né? É difícil largar, né, as suas vontades, as suas emoções, mas para um casamento feliz, santo, um casamento, uma família feliz, santificada ali, saudável, você tem né? que abrir mão do seu eu, né? Das minhas vontades, das minhas emoções, para que realmente eu tenha ali, lá na frente, eu enxergar tudo isso, eu abrir mão das coisas que não eram necessárias, para que viver algo realmente sólido, sabe? Então, assim, as suas emoções hoje, elas são prazerosas, né? Homens aí, mulheres que vivem para si, né? Elas são prazerosas, você vive... eu vivo para mim. Mas são momentos, né? São momentos, né? Então, assim, etapas vai chegar um vida. dia que esses momentos vão ser só passageiros e você vai ver que você não construiu nada. Você não conseguiu construir nada por causa desses prazeres momentâneos. Porque para você construir uma família sólida, você vai ter que abrir mão desses desejos momentâneos. E fazer escolhas, né? São escolhas, né? O ideal é que se faça as melhores escolhas possíveis, tanto para pai, para mãe, para mulher, para o homem, para a família. Nosso horário aqui está batendo. Já levantou-se plaquinhas. Uma pena. Passa rápido essa hora. E a gente daria um ótimo papo aí, você e Priscila aqui, para a gente falar sobre essa questão de construir as famílias, né? De preparar a base aí dos jovens e tudo mais. Vamos já convencer Priscila para ver numa próxima etapa aqui, num próximo papo. Mas eu queria que você deixasse um recado para os pais de menina, ou de meninas, para aquele pai que está recebendo aí... Vou ser pai de menina. Qual o seu recado? Olha, eu tive alguns amigos recentes que teve pai de meninas e o que eu falo para eles é... por exemplo, às vezes ele fala assim, mas, pô, menino seria legal, né? Eu falei assim, cara, você não tem noção a amiga que você vai ter. Homens geralmente não tem... são poucas na vida toda amigas, realmente aquelas amigas, mas a sua filha... Você não tem noção da amiga que você vai conseguir sendo um pai presente, sendo um pai, porque, olha, é muito bom você chegar em casa. A minha filha, 3 anos, eu não consigo sair de casa sem ganhar um beijo e um abraço. Se eu sair de casa e ela não me beijar, ela fica reclamando com a mãe que ela não me beijou. Olha só. Ela vem me dar um beijo de feijão, ela vai comendo feijão, ela vai me dar um beijo. Eu falo assim, pô, filha, tem que ser quando ela estiver no feijão, ela tem que me dar um beijo. Então, assim... É muito gostoso ser pai de menina. É muito bom, é muito prazeroso. Eu acho que é uma realização realmente de um homem ter uma filha menina. Porque ele entende que ele precisa ser um príncipe para elas, né? Um lorde, né? Você tem que ser, você tem que brincar de... Olha a responsabilidade. É uma responsabilidade grande. Mas sejam pais bons, sabe? Dê tempo para suas filhas. Elas precisam de tempo. Talvez nem tanto do seu dinheiro que você acha, tanto esse trabalho louco que você faz de manhã até de noite. Procure tempo, sabe? Deixa de ganhar um pouquinho mais de dinheiro e dê um pouco mais de tempo. Deixa de dar mais presente e dê mais presença, sabe? Dê menos presente e dê mais presença. Os filhos amam isso. E como é que a gente faz para conhecer um pouquinho mais dessa família? @família de Bossan.
é o Instagram da nossa família. Tá? Ali você vê um pouco do nosso cotidiano, né? Dos nossos vídeos, né? De família. É sempre voltado para a família, nada centrado a mim. É sempre ali é vídeo da família. Então, assim, Família de Bossan e a loja Mini Príncipe Moda. Esses os nossos Instagrams. Fala um pouquinho da Mini Príncipe, onde ela fica, o que ela encontra, que as pessoas encontram lá, que idade, porque a gente aqui é transmitido pelo canal 15, mas tem outras cidades conhecendo também a gente aqui. Então, a loja Mini Príncipe, ela fica na rua Eugênio Miller, entre o Senai e a Droga Raia. Não tem erro. Tem uma rua ali cheia de lojinhas ali bem legais. Se você não conhece a Eugênio Miller, a rua atrás da Alberto Brown, bem facinho de chegar, tá? Então, a loja é voltada para meninos de 1 a 16 anos, tá? Então, você que tem um menino, né? Então, você pode ir lá na loja, que eu tenho certeza que você vai amar as roupinhas. Todos os nossos clientes amam. Eu tenho o prazer de receber vocês lá. Me procurem, tá? E, ó, vou fazer algo aqui. Surgiu aqui. Surgiu. Você que está vendo esse podcast aqui, é só chegar lá na loja, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra. Então pode ir lá, através do podcast, você vai ganhar um desconto exclusivo. Quando você ver esse vídeo, pode ir lá que eu vou te dar 10% qualquer compra sua. Você então acompanha a gente esse podcast maravilhoso aqui. Olha aí, gente, ainda ganharam um presente aí, foi o mês dos pais, mas é esse papai que tá dando presente pra vocês aí, pra todas as mamães que curtem um lookzinho. Vou colocar esse corte lá na nossa rede social, Pode hein? colocar. Fernando, muito obrigado pela sua partilha, presença, seu tempo de qualidade aqui, né? Que eu sei que você dedicou esse tempo pra estar aqui, a sua família por ter dado esse tempo seu para mim aqui, para o podcast, que essas mensagens incríveis que você deixou aqui sigam inspirando outras pessoas, que vocês sigam inspirando outras pessoas e fazendo a diferença aí. Eu tenho certeza que serão duas mulheres incríveis que a gente vai ter nesse futuro. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Com certeza. Eu agradeço a todos vocês que assistem e acompanham o Papo Família Podcast aqui pelo YouTube, pelas redes sociais. Eu não falei para vocês, mas está passando aí na nossa tela também a nossa página na revista Mater Life, que no mês de agosto falou sobre o agosto dourado, né, a importância da amamentação. E lá eu falei um pouquinho das mamães e da realidade das redes sociais. No mês de setembro vem uma nova edição da Mater Life. Estaremos por lá também. Também uma nova revista que chega logo a gente vai trazer aqui para o nosso papo. É a próxima edição da revista Mel. Também tá sempre aí com a gente no Papo em Família Podcast. Então, eu convido vocês todos para acompanhar e estarem sempre por aqui. Tem muito papo legal no nosso YouTube. Acesse lá, se inscreva no canal, é muito importante. Deixe o seu like, o seu comentário nesse vídeo e em todos os vídeos que tem por lá. Espero vocês na próxima semana, no próximo papo. Beijo, tchau, até a próxima.